Olá, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos mais uma lição da nossa escola bíblica. A lição número 15, confiança em Deus, o alerta contra alianças humanas. Então, como fiz na semana passada, eu vou apresentar o capítulo 30 e 31 de Isaías e dar clareza ao texto bíblico. E você, no preparo de sua aula, usa os slides que estão acima apresentados, né? Anteriormente apresentados. Você, então, prepare com base nos slides e no que vai ser falado aqui agora. Olá, queridos, boa tarde. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar, então, mais uma lição, a lição de número 15 da nossa escola bíblica, com base no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 30 e 31. Então, como fizemos anteriormente, eu vou fazer uma exposição, uma apresentação de cada capítulo, e assim você usa todo esse conteúdo para te dar clareza no preparo da lição de domingo, tá bom? Então, eu vou dividir o capítulo 30 em 3 partes, primeiramente do versículo 1 ao 7. Vou falar sobre quando o povo de Deus procura segurança longe de Deus. Então, aí é do versículo 1 ao 7. Depois eu vou falar dos versos 8 a 17, apresentando a rejeição da palavra de Deus, né? É a raiz de toda a rebelião. E, por fim, nós vamos falar, na terceira parte, dos versos 18 a 33, a respeito da graça que espera, o Deus que guia e o juiz que reina. Então, são esses 3 pontos que vamos abordar, tá bom? O capítulo 30 do profeta Isaías, a primeira parte, dos versos 1 a 7, ele inicia com uma das expressões mais solenes encontradas nos profetas. Jesus também faz uso dessa expressão, ai, quando diz ali no verso 1, ai dos filhos rebeldes. Né? Essa palavra, o ai, não é simplesmente uma palavra de condenação, é uma palavra também de lamentação. Então, é um grito de alguém que enxerga uma tragédia que está prestes a acontecer. Deus não fala nesse texto, ou em todo o contexto, Deus não fala como um juiz frio que está desejando apenas punir o seu povo, que a gente já falou isso nas aulas anteriores. Ele não está apenas trazendo uma mensagem de punição, como se fosse um juiz frio, mas como um pai que sofre ao ver o seu filho caminhando para a destruição. E é tão interessante isso, é significativo que Deus chama, através do profeta, o povo de filhos. Né? Ainda se você ler ali os versos de 1 a 7, você vai enxergar isso claramente. Então é muito significativo que ele chame os seus de filhos, mesmo quando eles são rebeldes. Ali nas escrituras está os filhos rebeldes. Isso revela, meus irmãos, a tensão presente em todo esse capítulo. A aliança não foi anulada. Lembrando que a Bíblia conta a história da redenção, a aliança de Deus com o seu povo. Por isso o nome, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. A melhor tradução seria Antiga Aliança, Nova Aliança. No Antigo Testamento apresenta as alianças que Deus fez com seu povo. No Éden, com Noé, com Abraão e assim sucessivamente. E no Novo Testamento, a aliança que ele fez através do sangue de Cristo com o seu povo. Então, você vai ver que no profeta Isaías, a aliança ela não foi anulada, mesmo esses filhos sendo rebeldes, mas só que ela está sendo profundamente violada. Deus ele continua reconhecendo Judá como povo, porém é um povo que insiste em viver como se pudesse existir longe de Deus, fora de Deus. Então é por isso que ele usa ali filhos rebeldes. Vocês são rebeldes, mas continuam filhos. Vocês são filhos, mas estão vivendo de maneira indevida. Logo em seguida, você vai ver, dentro desse contexto ainda, que a rebeldia descrita por Isaías, ela não consiste, em primeiro lugar, em idolatria explícita ou imoralidade pública. O que o profeta Isaías, em primeiro lugar, guarde bem esse ponto, em primeiro lugar, está descrevendo aqui, não é uma imoralidade sexual, não é uma idolatria explícita, mas ele quer mostrar que o problema ou a rebeldia do povo, ela aparece em aparece de forma muito sutil, muito mais sutil, né? E qual que é o problema aqui? Qual que é o pecado aqui? O povo está tomando decisões importantes sem consultar o Senhor. Olha que interessante. Deus está entristecido, por isso que ele usa o ai dessa lamentação, com o seu povo, não primeiramente por uma idolatria explícita, como eu falei, ou por uma imoralidade pública, mas porque o povo está tomando decisões longe de Deus, sem consultar
o Senhor. Então, o texto ele afirma para a gente que o povo está executando planos, mas não procedentes de Deus. Lá diz assim, né? Executam planos, mas não procedentes de mim. E fazem aliança, mas sem o meu espírito. A questão, então, aqui é muito clara também. Não era a existência de planejamento político, mas a ausência de dependência espiritual. O povo falhava em depender espiritualmente do próprio Deus. Judá estava acreditando que poderia resolver toda a sua crise nacional, né, mediante ali habilidade diplomática. A gente já viu isso anteriormente. Então, essa é uma das formas mais perigosas de rebeldia, porque ela pode ser confundida com prudência, né? A gente pode ver, o povo estava sendo apenas prudente numa dificuldade nacional, eles estão buscando a ajuda do Egito. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Quando alguém fala que, não, foi apenas uma prudência de Judá em buscar segurança, né, fora de Deus. Não, muitas vezes você vai ver que o povo de Judá, ele cometeu essa tolice, esse erro, ao ser ofendido, né, por vizinhos de um lado, ele procurava socorro junto a vizinhos de outro lado, ao invés de procurar por Deus, se arrepender de seus pecados e colocar em Deus toda a sua confiança. Então, sempre que o problema vinha do sul, eles buscavam socorro no norte. O problema vinha do leste, eles buscavam socorro no oeste. Por exemplo, contra os israelitas, eles procuraram os sírios. Isso está em 2 Crônicas 16, 2 e 3. Contra os sírios, eles procuraram socorro nos assírios. 2 Reis 16, especificamente versículo 7. E contra os assírios, eles procuraram socorro nos egípcios. E por isso que eles foram, então, censurados, né, criticados ali. Criticados não, corrigidos, né? Então eles precisam observar que o pecado deles é esse, diante do problema nacional, eles não buscam a Deus, não se arrependem, não reconhecem aquilo como uma disciplina ou correm para os braços de Deus, mas pelo contrário, eles de forma rebelde, eles buscam socorro no Senhor. Por isso que eu falei que essa é uma das formas mais perigosas de rebeldia a Deus, quando a gente confunde essa atitude de não confiar em Deus com prudência. Então, por quê? Porque nem todo pecado ele parece escandaloso. A gente pode falar assim, mas o pecado, então, de Judá foi apenas esse, de tomar decisões importantes sem consultar o Senhor? Sim, um pecado muito sério. Muitas vezes esse tipo de pecado que a gente acha que é pequeno demais, ele veste a roupa da sabedoria humana, né? A independência de Deus costuma parecer maturidade aos olhos do mundo, e isso leva o povo à destruição. Então, o que para a gente às vezes pecado é apenas idolatria, imoralidade sexual, se eu for aplicar para os dias atuais, o vício, a prostituição, o tráfico de drogas, a guerra, a inveja. A gente não consegue, às vezes, observar ou perceber que é uma vida distante do Senhor, sem consultar a sua palavra, sem ouvir a sua palavra, sem buscar a sua verdade, né? Fechar os olhos para a sua verdade, para a sua vontade. Está claro nas Escrituras, está revelado ali o que Deus quer, mas você ainda assim diz: não, eu não quero isso. Você fecha os olhos. E isso tão rebeldia quanto você se envolver com idolatria explícita ou imoralidade sexual pública, o que for. Qual que é o contexto histórico, então, para a gente poder compreender a gravidade dessa situação? Esse contexto histórico não é tão diferente do que a gente já ouviu nas outras aulas, mas vamos lá. É preciso a gente olhar ali para o cenário internacional do 8º século antes de Cristo, né? Como vocês bem sabem, a Síria era a maior potência militar lá da época, né, sob os seus reis, né, Sargão II, e aqui nesse momento Senaqueribe. O seu império crescia assim rapidamente. Os assírios eles eram conhecidos, como falei também na última aula, por sua crueldade. Eles eram totalmente cruéis, né? As escavações arqueológicas, né, elas encontram relevos em Nínive mostrando prisioneiros, né, sendo empalados, ou seja,
enfiado uma estaca na posição vertical, no meio lá do indivíduo e saindo pelo pescoço, pelo ombro, né? E colocando essa pessoa ali de pé nessa estaca. Então, cidades eram destruídas, povos inteiros, né, eram deportados. A Síria, na verdade, era uma máquina de guerra e a sua política era trazer terror, né? Era vencer através do terror. Então, Judá já sabia disso. E é nesse contexto também que o profeta Jonas vive, né? Judá ele já sabia disso, mas só ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que enfrentar a Síria. Então, naturalmente, surge lá em Jerusalém um partido político, vamos assim dizer, pedindo que Jerusalém, que Judá busque então uma aliança com o Egito, que era quem poderia, na cabeça deles, no pensamento deles, no raciocínio lógico, é quem poderia ajudar, né, Judá a enfrentar ou a vencer a Síria. Então, humanamente falando, isso faz todo sentido, né? Eu sou fraco, está vindo um forte contra mim. Tem uma outra nação que é um pouco mais forte que eu, vou me juntar a ela para poder combater essa que vem contra mim. Bem, humanamente isso faz todo sentido, mas espiritualmente isso era uma negação da confiança de que Deus havia exigido do seu povo desde o Êxodo. Olha que grande ironia aqui, né? Uma ironia assim, uma profunda. Séculos antes, Deus libertou Israel lá do Egito com mão poderosa, mas agora os descendentes desse povo que tinha sido ah, é, libertado, né, desejava voltar justamente ao lugar ao qual Deus havia resgatado eles. Então, Deus libertar Israel, agora os descendentes que estavam provando de liberdade querem se juntar ao povo lá do Egito. Isso é uma grande ironia, né? Quando você lê isso no texto bíblico, logo te leva lá para o Êxodo, né? Então, obviamente, eles não pretendiam retornar para o Egito como escravos. Mas se eles estavam colocando a confiança deles no Egito, de maneira muito clara também, eles estão dizendo que o Egito é o senhor da vida deles. O coração sempre retorna ao lugar onde deposita sua confiança, sua esperança. E Judá colocou no Egito a sua esperança. Judá colocou no Egito a sua confiança. E isso é um grande problema. A gente prosseguindo, então, a gente vai ver que Judá quer se fortalecer na força de Faraó. Isso é interessante porque Judá está procurando no Faraó aquilo que deveria estar buscando exclusivamente no Senhor, depositar toda a sua confiança no Senhor. É interessante que esse tema, né, de confiança, de depositar a confiança, percorre toda a Bíblia. O Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Isaías está mostrando exatamente essa escolha. Judá escolheu carros, cavalos, alianças militares, diplomacia, e não escolheu o Senhor. E isso, qual que é o resultado disso? É vergonha e humilhação. Os versículos 3 a 5 repetem diversas vezes essas duas palavras, vergonha e humilhação. O pecado ele promete segurança, mas ele entrega vergonha. E isso acontece porque tudo aquilo que substitui Deus inevitavelmente decepciona. Então, quando a gente prossegue mais um pouquinho, Isaías menciona nos versos ali 6 e 7, ele fala dos animais carregando riquezas através do deserto. Eu achei isso muito interessante porque essa ideia de animais atravessando o deserto levando riquezas era uma prática diplomática muito comum no Antigo Oriente Próximo, né? Quando um povo queria firmar uma aliança militar com outro, ele enviava embaixadas que levavam enormes quantidades, né, de ouro, prata, presentes, para poder convencer e firmar uma aliança militar. Foi isso que Judá fez com o Egito. Mas Isaías ele observa com uma certa ironia que essas caravanas ou que essas embaixadas elas atravessam um deserto perigoso, cheio de leões, leoas, serpentes venenosas, apenas para poder entregar seus tesouros a uma nação que é incapaz de ajudá-los. O caminho já era perigoso, agora a viagem se torna cara e o resultado é inútil, porque não virá socorro do Egito. E para a gente fechar esse bloco, o verso 7, ele termina com uma expressão muito curiosa, né? Fala assim, Raabe ou inativo. É importante a gente não confundir aqui o nome Raabe com a mulher de Jericó, lá do livro de Josué, né, da história.
Não é essa Raabe, né? A palavra Raabe aqui, que se usa também lá no Salmo 87:4, Isaías 51:9, essa palavra ela era usada poeticamente para representar um grande monstro marinho, que era símbolo do orgulho e das forças do caos, né? Alguns textos bíblicos, como eu falei, eles utilizam essa imagem para falar do Egito. Então, Isaías ele faz um jogo de palavras aqui. O que ele está querendo dizer com essa ideia do monstro marinho? Um mito, uma lenda ali. Quer mostrar que o império, que parecia um monstro invencível, era, na verdade, um gigante sentado, incapaz de se mover e de agir. Era muito barulho e pouca ajuda. Então, o Egito ele fazia promessas assim impressionantes, mas diante da Assíria permaneceria praticamente imóvel. Então, Judá ele troca o Deus Todo-Poderoso por um aliado que parecia ser forte, parecia um monstro mitológico, mas na verdade era impotente. Se é monstro mitológico, não existe, é impotente e não pode ajudar Judá na sua dificuldade. Qual que é a aplicação pastoral que eu faço aqui nesses versos de 1 a 7? Ele vai revelar, queridos, que a idolatria ela nem sempre acontece no altar pagão, né, com imagens, mas muitas vezes ela ocorre no coração, quando a gente passa a depender mais de algo do que de Deus, né? E a nossa cultura possui também os seus próprios Egitos. Nós falamos isso na última lição. Aí também eu volto a dizer aqui do assunto que é repetitivo, da necessidade disso, né? Então, quando eu falo que a nossa cultura possui seus próprios Egitos, né? Possui, às vezes, a confiança no conhecimento, nos contatos, no planejamento estratégico, na influência política, enfim. Nenhuma dessas coisas é pecaminosa em si mesma, né? Mas todas podem se tornar ídolos quando recebem a confiança que pertence somente ao Senhor. Então, o pecado de Judá não foi possuir muitos recursos políticos, mas foi fazer deles a sua esperança. O profeta nos lembra que Deus não condena a prudência, ele condena a autossuficiência. É diferente. Então, a verdadeira segurança do povo de Deus nunca esteve na força de Faraó, nunca, mas na fidelidade do Senhor da aliança. Agora a gente entra no segundo bloco, que é dos versos 8 a 17, que vai falar sobre a rejeição da palavra de Deus é a raiz de toda a rebelião. Após denunciar, então, essa aliança de Judá com o Egito, Isaías revela que o problema da nação era muito mais profundo do que uma decisão política apenas. O povo havia abandonado a palavra de Deus. A confiança no Egito era apenas o sintoma de um coração que já não confiava mais no Senhor. Idem em nossas igrejas contemporâneas, né? O que a gente vê quando as igrejas abandonam a palavra, né? Isso é apenas um sintoma de um coração que não quer mais ouvir o Senhor e não quer mais depender do Senhor. Então, Deus ordena, nesse texto, dos versos 8 a 17, que Isaías ele registre sua mensagem tanto em uma tábua quanto em um rolo, ali no verso 8. A tábua ela serviria para poder fazer uma leitura pública, né? Enquanto o rolo ele preservaria essa mensagem para futuras gerações. Então, assim quando o juízo de Deus chegasse, ficaria então evidente que Deus havia advertido seu povo com antecedência. Deus não é louco e julga e traz o juízo repentinamente. Mas a palavra escrita, ela se torna ali uma testemunha permanente da fidelidade de Deus, né? E o diagnóstico, queridos, que a gente faz aqui, divino, o diagnóstico divino, ele é bem severo, né? Judá é um povo rebelde, mentiroso e que não quer ouvir a lei do Senhor, à luz ali do verso 9. Então, volto a dizer, o problema não era falta de entendimento, mas falta de disposição para poder obedecer, né? Que Judá era um povo ignorante, que não sabia ouvir, não sabia ler, não sabia interpretar. Não, eles não queriam deliberadamente obedecer. Como Jesus ele ensina em João 3,19, ele fala que o ser humano rejeita a verdade porque ela confronta o seu pecado, né? Então, ainda no capítulo 30, nos versículos 10 e 11, nós encontramos uma das descrições mais marcantes da Bíblia sobre a rejeição da verdade. Esse texto é muito interessante porque ele vai apontar para a gente em 2 Timóteo 4. Mas vamos lá. O povo aqui pede para que os profetas deixem de anunciar a palavra de Deus e passem a falar apenas coisas aprazíveis, coisas agradáveis. Esse é o pedido. Leia, por favor, os versos
10 e 11 do capítulo 30. Eles não rejeitam a religião. Preste bem atenção nisso. Eles não estão rejeitando a religião. Mas só que eles desejam uma religião sem confronto, sem arrependimento, sem santidade. Em outras palavras, seria mais ou menos assim: eles não estão rejeitando a mensagem a ser pregada. Eles não estão rejeitando o pregador. Eles querem apenas que o pregador mude a maneira como traz a mensagem. Que não seja tanto de confronto, arrependimento, santidade, não. Fala sobre algo mais agradável. Fica muito cansativo ficar toda hora ouvindo desses assuntos, pecado. Olha que interessante, irmãos. Isso se repete hoje. Em outras palavras, como eu sempre falo isso, né, eu tento trazer em outras palavras, esse povo, o povo de Judá, que é um Deus moldado aos seus desejos, né? E Paulo, aí eu falei de 2 Timóteo, Paulo ele identifica o mesmo problema em 2 Timóteo 4, versos 3 a 4, quando ele fala de pessoas que vão procurar ou procuram mestres para dizer apenas o que deseja ouvir. É ótimo para um pensamento secular ter apenas um mestre que fala aquilo que você quer ouvir. Esse mestre é fantástico, né? Mas para Deus não é. Então Isaías ele utiliza novamente o título, ainda ali nos versos 10, 11 em diante, o título para Deus de o Santo de Israel. Esse é um dos temas centrais do seu livro, né? O povo, porém, deseja que esse Deus santo desapareça diante deles, revelando seu desejo por uma fé sem exigências morais. Mas o falar de Deus santo é muito pesado. Que Deus seja apenas Deus, mas não santo. E que interessante ler esse texto. Como consequência, então, Deus ele anuncia um juízo inevitável usando duas imagens fortes. A primeira, a imagem do muro rachado, cuja pequena fissura, né, ela vai crescendo silenciosamente até provocar um desabamento repentino. Então, assim é o pecado e o coração que não quer ouvir a palavra de Deus. Normalmente começa com uma pequena concessão que, pouco a pouco, compromete toda a vida espiritual. A segunda imagem, que é usada nesse texto, é a de um vaso de barro completamente despedaçado. Ele está tão destruído que nem os seus cacos servem para qualquer utilidade. Aqui é uma figura da destruição total da falsa segurança construída sobre a desobediência e sobre o desejo de não ouvir a palavra do Senhor e de não reconhecer Deus como um Deus santo, onde a sua mensagem é sobre arrependimento, sobre santidade e sobre confiança exclusivamente nele. Chegamos à parte final desse bloco, nos versos 16 e 17, Judá insiste em confiar, nos cavalos do Egito, né, que aqui é um símbolo do poder militar. Então Deus responde com grande ironia ali, né? Portanto fugireis, ou então fugireis. Leia os versos 16 e 17. Então, aquilo em que eles depositavam a sua segurança seria justamente a causa da vergonha deles, como nós falamos anteriormente. Essa atitude do povo de Judá contrariava a advertência de Deuteronômio 17:6, onde Deus ele proibira os reis de multiplicarem cavalos para que não colocassem sua confiança na força humana ou no poder militar. Então Isaías ele conclui mostrando uma inversão das bênçãos da aliança, né? Em Levítico 26:8, você vai ver que 5 israelitas fariam fugir 100 inimigos. Agora, por causa dessa desobediência, um único inimigo faria milhares fugirem. A mensagem, então, aqui é muito clara para a gente encerrar essa parte. Quando a palavra de Deus perde a autoridade na nossa vida, né, toda a falsa confiança ocupa o seu lugar. Então, quando a palavra de Deus sai, a falsa confiança ocupa espaço. Não existe espaço vazio. E a verdadeira força do povo de Deus não está na sua capacidade, mas sim em voltar ao Senhor com arrependimento, descanso e com confiança. Essa é a mensagem do capítulo 30. E a última parte, os versos 18 a 33, eles vão revelar o coração de Deus depois de revelar o pecado do homem. Então, essa primeira parte que a gente meditou ali, fala da rebeldia de Judá, a última mostra que a última palavra de Deus não é sobre juízo, mas sobre graça. Então, o verso 18 fala que o Senhor espera para ter misericórdia. Isso é, ele retém o seu juízo para conceder ao povo a oportunidade de arrependimento. Isso é tremendo, né? Como falamos na semana passada, a disciplina de Deus não tem como objetivo destruir, mas restaurar, levar ao arrependimento e trazer novamente confiança absoluta e exclusiva no Deus Todo-Poderoso.
Então, olha que interessante, o desejo de Deus, né, nessa última parte, ali no verso 21, fala que Deus promete conduzir novamente o seu povo pela palavra, quando o verso 21 diz: Este é o caminho, andai por ele. Esse é o desejo de Deus, fazer com que o seu povo volte para o caminho correto, né? Ande debaixo das instruções, da orientação, da verdade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo. Então, esse que é o intuito de Deus. O intuito de Deus não é de destruir Judá, mas é de restaurar Judá e de fazer com que Judá, de fato, viva debaixo dessa aliança tão preciosa que Deus fez com o seu povo. Então, o capítulo ele vai terminar mostrando que Deus, que é Deus quem salva é o seu povo, né? Ele mostra que o Deus que salva também julga. Claro, isso. Não temos dúvidas. Mas enquanto o seu povo ele experimenta misericórdia, a Síria experimenta a justiça de Deus, né? É o império mais poderoso da época. Ele cai não pela força de Judá, mas pela voz do Senhor, né? Provando que Deus governa toda a história. E ainda aqui vale a pena, estou falando sobre a destruição e o julgamento, né? Da Assíria, experimenta a justiça de Deus. Eu quero pedir para que você leia com calma 2 Reis, capítulo 18 e 19, que é um relato histórico aqui mais detalhado, né, dessa destruição da Assíria, Deus vencendo a Assíria. E não é o Egito, não Judá, mas Deus provando que de fato ele governa a história. Então, assim, Isaías 30 apresenta uma verdade central. A segurança do povo de Deus nunca depende da força humana, mas da graça do Deus que disciplina para restaurar, guia pela sua palavra e reina soberanamente sobre todas as nações. Então, eu queria que você percebesse que Deus nos lembra que ele não desiste dos seus filhos quando eles falham, né? No capítulo 30, a gente pode ter essa lição aqui para a gente fechar. A sua disciplina é a expressão do seu grande amor e o desejo dele é conduzir com propósito, né, o seu povo de volta à comunhão. Então, em vez de a gente buscar segurança em nossos próprios recursos ou soluções, ou enfim, nós somos chamados a ouvir novamente a voz de Deus, ouvir a palavra. Esse é o ponto, ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos como escritura, a palavra de Deus é a Bíblia, as Sagradas Letras, né? Precisamos ouvir para que aí sim nós tenhamos, então, segurança e que a nossa vida esteja ali debaixo do Deus que reina sobre tudo e todos. Agora a gente chega aqui na parte final de Isaías 31, será bem mais breve aqui, mas Isaías 31 é como se Isaías reforçasse o que falou no capítulo 30. Né? O tema aqui é o contraste entre confiar na força humana e confiar no Senhor. Os versículos de 1 a 3, Isaías ele pronuncia mais um ai, como ele pronunciou no capítulo 30, lá no comecinho. Ele fala ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro. Então, o problema não era utilizar recursos humanos, mas fazer deles a base da sua segurança. Né? O povo estava confiando, como nós falamos, em carros, cavalos, mas estava deixando de buscar o Senhor, a confiança no Senhor. Então, Isaías ele vai lembrar que os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. Então, toda a força humana é limitada. Somente Deus é digno de confiança absoluta. Nos versículos 4 a 5, o profeta ele vai apresentar duas imagens marcantes de Deus, que eu diria que revela aqui o caráter divino. Primeiro, ele vai apresentar Deus como um leão, que nunca recua e está sempre diante dos seus adversários e luta por Sião. Depois ele apresenta Deus como uma ave que protege os seus filhotes, cobrindo Jerusalém com cuidado e livrando o seu povo. Eu acho interessante que, séculos depois, né, Jesus ele vai utilizar essa mesma imagem, falando de maneira muito semelhante ao lamentar sobre Jerusalém, quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23, 37. Né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhotes, os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Essa conexão eu vejo ela sendo muito profunda, né? Porque Jesus aqui está assumindo uma imagem que Isaías deposita ao próprio Senhor Deus. Então, lá em Isaías 31, Deus é visto como aquele que protege Jerusalém como uma ave. Em Mateus 23, Jesus diz que ele mesmo desejava reunir Jerusalém sob suas asas. Isso é uma forte afirmação da divindade, da identidade divina que Jesus faz, né? Então, Jesus ele faz aquilo que o Senhor dizia fazer no Antigo Testamento. E qual que é outra profunda relação ou conexão?
Ambos os textos falam de Jerusalém. Isaías lá está falando que Deus promete proteger a cidade dos assírios. E em Mateus, Jesus lamenta porque Jerusalém, ela rejeita essa proteção. Então, a cidade que foi preservada da Assíria, agora ela rejeita o seu próprio Messias, né? E esses dois textos, eles vão destacar a tensão entre a graça de Deus e a resposta humana, né? Em Isaías, Deus se oferece para proteger seu povo. Em Mateus, Jesus declara: eu quis, mas vós não quiseres. Então, a proteção divina ela é oferecida, mas ela pode ser rejeitada pela incredulidade. Isso é muito interessante, essas três conexões que fiz aqui brevemente em Isaías 31 e Mateus 23, 37. Por que eu fiz isso? Eu queria apenas mostrar que Deus ele reúne em si aquilo que muitas vezes a gente quer separar: força e ternura. Às vezes as pessoas não conseguem entender que o Deus que é amor também é justiça, é justo, né? O mesmo Deus que é poderoso para vencer os seus inimigos e vence, ele é amoroso para guardar os seus filhos. Porque às vezes a gente quer criar apenas um lado ou enxergar apenas um lado desse Deus. O Deus amoroso, Deus que ama todos, Deus que de forma alguma vai agir de maneira firme, porque se ele é amoroso, ele não pode ser firme. Não, as escrituras não tem problema com esse assunto, né? Não tem problema nenhum. O mesmo Deus que é poderoso para vencer, ele é amoroso para guardar. Chegamos aqui então aos três últimos versículos, 6, 7, 8 e 9, os quatro últimos versículos. Isaías faz um apelo ao arrependimento. Convertei-vos aquele, né, com crase, aquele contra quem tanto vos rebelastes. Então, o que Isaías traz para a gente é que o verdadeiro arrependimento ele leva o povo a abandonar a sua vida, a sua prática pecaminosa e a voltar para o Senhor. Arrependimento não é entristecimento apenas, ou frustração, ou remorso. Arrependimento é um abandono consciente dos pecados e um retorno deliberado ali de coração para o nosso Deus. Então aqui nós encerramos Isaías 30 e 31. E para fechar de vez, eu trago apenas a mensagem central do capítulo 31. Isaías 31 ensina que a verdadeira segurança do povo de Deus nunca está em alianças, recursos ou estratégias humanas, mas no próprio Senhor e na sua palavra. Então, o capítulo nos apresenta um Deus que luta como um leão, protege como uma ave e chama pecadores ao arrependimento. Deus não massageia ego. Deus não trabalha com o ego humano para massagear ele. A grande pergunta que Isaías faz ao seu povo também é dirigida a todos nós. Em quem está a nossa confiança? Quando confiamos mais em nossos recursos, em nossa posição, título, conhecimento, a gente comete o mesmo pecado que Judá cometeu. Como eu disse lá no começo, o pecado de Judá não é um pecado, assim, vamos dizer, escandaloso, primeiramente falando, tá? De imoralidade ou de idolatria, mas é um pecado de não confiar em Deus, de não querer ouvir a sua palavra. Então, a minha oração é que a gente possa ter uma vida de fato submissa à palavra de Deus. Hoje nós vivemos debaixo dessa palavra, né? Antigamente, os profetas, Deus levantava os profetas para falar, para dar direção ao povo, para conduzir ao povo. Essa foi a missão do profeta Isaías. E hoje a missão nossa é abrir as Escrituras, saber a verdade ali revelada, saber a vontade de Deus e sermos obedientes a Ele. Então, que Deus possa nos conduzir com todo o cuidado que Ele tem com o seu povo e a sua fidelidade, e isso possa nos trazer grande satisfação e muita alegria nele.